Depois dessa mega operação, a Receita Federal quer justamente debater ações com o Congresso Nacional, até para poder monitorar toda a movimentação de dinheiro, né, Juliana? É isso, Leandro. Tem um ponto político também nisso, que é retomar aquela questão da crise do Pix, né? A gente lembra que assim que essa operação foi anunciada, né, a gente teve várias coletivas de imprensa sobre esse assunto, integrantes do governo acabaram jogando para o colo lá da crise do Pix o ponto ali que é para eles essencial, pelo menos para a Receita Federal, que é monitorar algumas ações relacionadas às fintechs, né, que tem a ver com as investigações da Operação Carbono Oculto. Eu chamo a atenção para uma agenda que vai ocorrer no Congresso Nacional na semana que vem, porque na quarta-feira o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, vai participar ali de uma mesa redonda, vai falar sobre a Operação Carbono Oculto e vai falar sobre combate à lavagem de dinheiro, o impacto fiscal, desafio para a regulação do sistema financeiro nacional. No fim das contas, tem uma vontade do governo federal de retomar aquela batalha, ou pelo menos de dizer que tem uma resposta para aquela batalha. A gente sabe que teve ali a mudança em relação ao monitoramento de operações financeiras anunciada pela Receita Federal, depois uma grande crítica em relação a isso ser voltado para as transações feitas pelo Pix. Houve uma crise, o governo perdeu feio, porque acabou perdendo também o espaço nas redes sociais, foi bastante criticado, precisou recuar. E agora há um entendimento de que, por conta também daquele monitoramento, do recuo sobre o monitoramento, a situação das fintechs ficou um pouco mais aberta. Então, o governo jogou até para o colo de Nicolas Ferreira, né, que acabou protagonizando aquele vídeo contra as medidas em relação ao Pix, a situação que aconteceu ali no passado. É o governo tentando responder, depois de bastante tempo, a crise que acabou, inclusive, impactando a popularidade da gestão petista e do próprio presidente Lula, né? Então, tem uma intenção agora de usar essa operação para falar sobre esse monitoramento, de explicar por que o governo queria fazer aquele monitoramento no passado e aquela medida que foi bastante criticada, e acaba sendo um espaço para que o secretário da Receita Federal também dê uma resposta. Ele que também foi bastante criticado, assim como integrantes da equipe econômica, pela medida anunciada ali no passado, agora tem uma chance, né, pelo menos é o que está vendo o governo e a equipe econômica, uma chance política de se redimir, de mostrar que aquela era uma medida importante e de que ela foi bastante impactada pela disseminação de notícias falsas que foram, no entendimento do governo, inclusive influenciadas, né, colocadas ali à tona pelos integrantes da oposição que queriam fragilizar o governo. Então, a gente tem, sim, um debate político sobre segurança pública, sobre a medida que foi colocada na gaveta pela equipe econômica, e tem um debate político com a oposição, sim, e com o próprio Nicolas Ferreira, que é essa figura que movimenta muito bem as redes sociais, principalmente quando há pontos de fragilidade em relação a medidas, iniciativas do governo federal. Importante a gente chamar atenção para isso, porque vamos ver muitas falas do secretário da Receita Federal nesse sentido, colocando esse ponto que é frágil na questão econômica do governo, né? Como fazer com que essas medidas que tratam sobre regulação do sistema financeiro realmente sejam implementadas, sem que a política impacte e possa, de alguma forma, atrapalhar essas medidas que estão sendo pensadas pelo governo, né? E agora é um momento propício, porque o governo consegue recuperar um pouco da popularidade perdida, uma recuperação tímida, mas conseguiu ali encontrar um espaço para conversar com a internet, conversar com o eleitorado que movimenta as redes sociais. Então, encontrou, ainda que de forma tardia, né, um momento propício para retomar esse debate. Vale a gente observar para entender até quando o governo vai conseguir tocar essa disputa pelo Pix de novo, já que lá no passado a oposição acabou ganhando bastante espaço com isso. Leandro.